Durante décadas, homens armados vagaram pelo sertão brasileiro como fantasmas. Eles surgiam do nada, atacavam vilarejos inteiros e desapareciam antes que qualquer autoridade pudesse reagir. Para alguns, eram criminosos cruéis. Para outros, heróis que enfrentavam um sistema injusto. Mas a verdade é que o cangaço nasceu de algo muito mais profundo do que simples violência. Para entender o cangaço, é preciso voltar no tempo e entrar no coração do sertão nordestino. No final do século XIX e início do século XX, o sertão era uma terra dura. Secas devastadoras destruíam plantações, matavam animais e deixavam milhares de pessoas sem qualquer perspectiva. A presença do governo praticamente não existia. A lei era fraca. E quem realmente mandava eram os grandes proprietários de terra, conhecidos como coronéis. Esses coronéis controlavam tudo: terra, água, trabalho e até a política local. Quem estivesse sob sua proteção tinha alguma chance de sobreviver. Quem estivesse contra eles simplesmente desaparecia. Nesse cenário de injustiça e abandono, muitos homens começaram a seguir um caminho sem volta. Alguns eram camponeses expulsos de suas terras. Outros eram vítimas de vinganças familiares. Havia também aqueles que simplesmente não tinham mais nada a perder. Aos poucos, esses homens passaram a formar pequenos grupos armados que cruzavam o sertão em busca de sobrevivência. Assim nascia o cangaço. No começo, esses bandos não eram exatamente organizados. Eram grupos improvisados que viviam de saques, vinganças e alianças temporárias com coronéis locais. Muitas vezes, os próprios coronéis contratavam cangaceiros para eliminar rivais ou proteger suas propriedades. Ou seja, o mesmo sistema que condenava o cangaço também ajudava a alimentá-lo. Com o tempo, esses grupos começaram a desenvolver uma cultura própria. Vestiam roupas de couro adaptadas ao clima brutal do sertão. Chapéus largos protegiam do sol escaldante. Cartucheiras cruzavam o peito. Punhais longos completavam o visual que, anos depois, se tornaria um símbolo marcante da história brasileira. Mas o que realmente mantinha esses homens vivos era algo muito mais poderoso do que suas armas: o conhecimento do sertão. Eles conheciam cada trilha, cada serra, cada esconderijo natural da caatinga. Sabiam onde encontrar água em meio à seca. Sabiam como desaparecer na paisagem espinhosa onde soldados treinados simplesmente se perdiam. Era uma guerra desigual. De um lado, tropas policiais tentando impor ordem em um território imenso e hostil. Do outro, grupos pequenos, móveis e extremamente adaptados ao ambiente. Durante anos, os cangaceiros dominaram o sertão. Mas então, algo mudou. No início do século XX, alguns desses grupos começaram a crescer muito além do que qualquer autoridade imaginava. Eles deixaram de ser apenas bandos de sobreviventes e começaram a se transformar em verdadeiros exércitos itinerantes. Vilarejos inteiros eram tomados em poucas horas, armazéns saqueados, coronéis desafiados, autoridades humilhadas. E aos poucos, o cangaço começou a ganhar algo inesperado: fama. Histórias sobre esses homens se espalhavam pelo sertão como lendas. Alguns relatos falavam de brutalidade extrema. Outros descreviam gestos de generosidade, como distribuir dinheiro ou comida para populações pobres depois de um ataque. Essa dualidade ajudou a construir um mito que sobreviveria por gerações. Para muitos sertanejos, os cangaceiros eram uma espécie de justiça fora da lei. Mas enquanto a lenda crescia, a violência também aumentava. Conflitos entre bandos rivais se tornaram comuns. Disputas por território, vinganças antigas e traições transformaram o sertão em um cenário constante de guerra. E quanto mais caos se espalhava, mais o governo percebia que precisava reagir. Foi nesse momento que começaram a surgir as chamadas volantes.
As volantes eram tropas policiais móveis criadas especificamente para perseguir cangaceiros pelo sertão. Diferente das forças tradicionais, esses soldados passaram a se adaptar às mesmas condições duras da Caatinga. Marchas longas, combates inesperados, emboscadas constantes. A caçada havia começado. Durante anos, confrontos violentos aconteceram em diferentes regiões do Nordeste. Muitas vezes, os cangaceiros conseguiam escapar por pouco. Outras vezes, eram capturados ou mortos em batalhas brutais. Mas o fenômeno do cangaço já tinha alcançado uma dimensão que ia além da simples criminalidade. Ele havia se tornado parte da identidade cultural do sertão. Músicas, histórias e relatos orais começaram a transformar esses personagens em figuras quase lendárias. Suas roupas, suas armas e até sua forma de falar passaram a representar uma época inteira da história nordestina. Só que nenhuma era dura para sempre. Com o passar dos anos, o cerco das volantes ficou cada vez mais eficiente. Novas estratégias foram criadas. Informantes começaram a surgir em diversas cidades e, lentamente, os bandos foram perdendo espaço. Aquilo que antes parecia impossível finalmente começou a acontecer. O cangaço começou a desaparecer. Alguns cangaceiros foram mortos em confrontos diretos, outros se entregaram. Alguns simplesmente abandonaram a vida armada e tentaram desaparecer entre a população comum. Aos poucos, aquele mundo de trilhas secretas, emboscadas e fugas intermináveis foi chegando ao fim. Mas o curioso é que o fim do cangaço não apagou sua história. Muito pelo contrário. Com o passar das décadas, o cangaço se transformou em um dos capítulos mais fascinantes da história brasileira. Um fenômeno complexo que mistura desigualdade social, luta por sobrevivência, violência e também resistência cultural. Porque, no fundo, o cangaço nunca foi apenas sobre banditismo. Foi também sobre um povo abandonado tentando sobreviver em um dos ambientes mais difíceis do país. Hoje, quando se fala sobre o sertão, é impossível não lembrar dessas figuras que atravessaram a Caatinga armadas, carregando nas costas histórias de vingança, coragem, medo e sobrevivência. Alguns os chamam de bandidos, outros os veem como símbolos de rebeldia contra um sistema injusto. Talvez a verdade esteja em algum lugar entre esses dois extremos. O que ninguém pode negar é que o cangaço deixou marcas profundas na história do Brasil. Marcas que ainda ecoam na cultura, na música, na literatura e na memória de quem cresceu ouvindo histórias sobre aqueles homens que, por décadas, desafiaram o sertão e o próprio destino. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que os cangaceiros foram apenas criminosos? Ou eles também foram produto de um sistema injusto que empurrou milhares de pessoas para a violência? Conta aqui nos comentários. Se você gosta de histórias reais que parecem ficção, se inscreve no canal, porque ainda existem muitos capítulos incríveis da história brasileira esperando para serem contados.